A pergunta de hoje é: seria ético mentir na negociação? Estudos dizem que todo mundo mente. Podemos negar, justificar ou minimizar. Alguém aqui que nunca mentiu, que levante a mão. Yes! Era dezembro de 2009, quando o professor Kim Shirota e seus colegas da Universidade de Oakland publicaram um artigo na revista da Human Communication Research, que revelou que existe uma pequena parcela da população norte-americana que mente compulsivamente. Uma outra parcela diz que não mente. E outros no meio dizem que depende. Mais detalhes do estudo você encontra na descrição desse episódio. Por falar em descrição, se você acha o tema interessante e ainda não assinou o canal, essa é uma boa hora, fica a dica. Então, a mentira pode estar nas entrelinhas, nos silêncios estratégicos ou declaradamente sólida, tangível, inclusive ser descarada. Isso é possível na negociação? É aceitável mentir em uma negociação? Aquela frase erroneamente atribuída a Maquiavel de que os fins justificariam os meios tem espaço nas negociações? Todos nós já enfrentamos aqueles momentos de alto risco em que uma pequena mentirinha parece ser a única maneira de conseguir o que se busca. E nesse caso, para onde estaria o conceito de ética? Omitir informações cruciais, distorcer dados e informações, tudo para garantir um acordo melhor, seria aceitável? Onde se estabelece a linha entre manobras estratégicas e a mentira nua e crua? É aqui que começa a se criar aquela bola de neve que um dia poderá soterrar alguém, além do próprio agente da mentira. A verdade é que vivemos numa sociedade que valoriza o justo, o correto, e por essa razão, esperando que se observe esse parâmetro, muitas vezes a mentira parece compensar. Todavia, esse pode não ser o caso. Eis o paradoxo a analisarmos hoje. Você e eu, Edu Fontoura, vamos abordar aquele tabu que é a mentira, ou o fato de iludir e enganar. Essa linha tênue que separa a honestidade da desonestidade, como quem dança numa corda bamba nas negociações com ou sem princípios. A mentira e as suas teias reais é um tema complexo em si, desafiando o combate entre comunicação estratégica versus compromisso ético, que para a maioria dos players vai muito além do resultado. E sim, a construção de uma reputação que nem mesmo o tempo poderia corroer é o que mais importa para uma sociedade coesa em sua ética. Podemos comparar com aquela metáfora do efeito dominó. Quanto mais deixar seguir, maior será a quantidade de quedas. E no final, quais serão os resultados da escolha desse caminho? Hoje, o tema é desafiador. Embora muitos prefiram não abordar, vamos deixar o desconforto de lado, buscar o nosso café de preferência e tratar sobre a mentira no processo de negociação. Então, vai lá, me diz, você já mentiu quando negociava? E quando eventualmente tenha sido enganado, você tolerou? Fingiu que não percebeu? Como você reage ao pressentir ou ter a convicção de estar diante de uma mentira fabricada, ou aquela meia-verdade, ou ainda naquela omissão de fatos e dados que você sabe existirem? Lembra do personagem Pinóquio, que na fábula do autor italiano Carlo Collodi foi criado pelo carpinteiro Geppetto? Sim, aquele que, a cada mentira, seu nariz crescia e crescia e crescia. Pois então, não é muito engraçado ver um Pinóquio andando por aí, pelo menos quando fora das animações da Disney, não é? Em 2017, Armindo Freitas Magalhães,
professor, psicólogo, fundador e atual diretor do Laboratório de Expressão Facial da Emoção da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, em sua obra Por que me mentes? Ensaio sobre a face da mentira, explica de forma concisa que, aspas, a mentira pode ser definida como o ato de enganar alguém propositadamente, sem antes o informar de tal intenção. Por sua vez, Albert Carr, escritor, economista e consultor que trabalhou com os presidentes Franklin Roosevelt e Harry Truman, escreveu no artigo seminal para o Mundo dos Negócios, publicado em 1968 na Harvard Business Review, intitulado como Is Business Bluffing Ethical? O que se pode traduzir como blefar nos negócios é ético? Carr dizia, naquela época, que negociar é como jogar pôquer. O blefar é esperado. Argumentou que a ética no mundo dos negócios opera-se de forma diferente dos padrões de conduta pessoal, comparando os movimentos da negociação em um jogo como o pôquer, onde o engano ou a dissimulação muitas vezes são movimentos necessários para obter o objetivo do jogo. Aproveitando a deixa, para que fique claro, em toda negociação é importante saber distinguir a mentira do blefe. A mentira é uma falsidade deliberada sobre um fato real. Por exemplo, dizer que recebeu uma proposta de salário mais alta quando isso nunca aconteceu. É uma tentativa direta de enganar e pode até mesmo ser considerada fraude. Já o blefe, por outro lado, faz parte de um jogo estratégico e quando alguém afirma, por exemplo, que não aceita menos que X apenas para testar o limite de outra parte, estaria blefando. Então, a diferença está na intenção e na consequência. Se o blefe se transforma numa falsa declaração sobre algo concreto e o outro lado age com base nisso, o blefe vai virar mentira e traz implicações éticas e legais. E esse é o ponto central na negociação. A estratégia faz parte, mas a mentira ultrapassa o limite do que é aceitável. Ela pode gerar ganho imediato, mas destrói o valor mais importante de qualquer negociador, a confiança. Dito isso, Dan Ariely, cientista comportamental, em seu livro A Verdade Honesta sobre a Desonestidade, provou com estudos que a maioria de nós mente. Mas só até onde conseguimos continuar nos achando honestos. Depois disso, a realidade é outra. No livro, Ariely demonstra que a desonestidade não é puramente um cálculo racional de custos versus benefícios. Ele comprova que fatores emocionais e situacionais também desempenham um papel importante e que as pessoas trapaceiam mesmo quando têm pouco a ganhar com isso e podem até mesmo perder mais do que imaginam ter. Já o nosso bom e velho amigo de quase todos os episódios do Café, Roger Fisher, da escola de Harvard, apostava em outra saída, uma mais honrosa, aquela que lapida a reputação do negociador. Fisher sempre pregou que é possível vencer sem enganar. Com firmeza, sim, mas também com integridade, buscando e entregando o que a contraparte busca, interesses legítimos. Hoje, o episódio é controverso. Vai lá e pega outro café, porque depois da introdução, chegamos no paradoxo do negociador. E alguns de vocês podem se perguntar, existe paradoxo para negociador? Sim, a toda hora o negociador se depara com paradoxos e por isso que tantas vezes a mentira acaba sendo uma armadilha ao invés de uma arma, como o blefe. A corrente da escola de Harvard trouxe a percepção de que devemos cooperar para encontrar os interesses das partes e dali criar opções para expandir a torta de todos os envolvidos. Com isso, evitamos um jogo de soma zero,
onde o negócio se restringe ao que existe na mesa. Como uma rodada de pôquer. Somente um dos jogadores ganhará o que está nessa mesa. Aqui está o paradoxo. Como cooperar num jogo limitado sem perder para aquele que busca somente o que está na mesa? Como colocar informação nessa mesa sem conceder muita ou toda vantagem? Como elaborar para todos ganharem sem sofrerem prejuízos ao final do dia? Muitos optam por compartilhar informações que não são verdades completas. E para estes, não se trataria de mentira, e sim um movimento cauteloso. Pois é, talvez sim, talvez não, dependerá da interpretação dos players que estiverem na mesa. Se, como ensinado pelo professor Freitas Magalhães, mentir é um ato proposital, com o objetivo de enganar, cuja ética pode ser diferente daquela usual nos meios sociais, e como reportado por Ariely, as mentiras muitas vezes são operadas pela emoção, até mesmo tendo pouco a ganhar e muito a perder, mesmo havendo a opção de agir com integridade, por que ainda existe o blefe na negociação? Estamos tratando de negócios ou de um jogo de pôquer? Enquanto isso, paramos para pensar um pouco. Você já se pegou naquela situação onde omitir um detalhe poderia te dar alguma vantagem? A questão central para alcançar o seu objetivo. Vale a pena comprometer a sua integridade e reputação? Até onde vale ir para vencer? Albert Carr argumentava que a ética dos negócios é distinta da ética da vida profissional. Mas será que essa ética paralela é para ser considerada desculpa ou seria estratégia? Outra pergunta. Você já ganhou, mas saiu se sentindo menor? Eis o espectro sombreado entre o blefe e o engano dissimulado. E não se trata de um arco-íris em uma estrada rumo ao paraíso. Há blefes, omissões, meias-verdades e mentiras descaradas, exageros, omissões de informações ou invenção. Algumas culturas negociam dentro do que se considera aceitável. Eis o paradoxo do negociador, meus amigos. O que seria aceitável? Certamente, o que é para uns, não é para outros. O que sabemos é que a conduta discutível poderá deixar mácula. Leve ou profunda, a cicatriz poderá resistir ao tempo e nunca mais desaparecer. E a perda de reputação gerará um prejuízo ao ser humano, ao ente da família, ao profissional, ao político, seja qual esfera esse cidadão atue. E como distinguir um movimento estratégico de um comportamento antiético? Dan Ariely, de novo, mostra que as pessoas mentem, mas só até onde conseguem se olhar no espelho. A pergunta que todos os players fazem é: onde está a linha invisível dos negociadores envolvidos? Até quando esse player conseguirá se olhar no espelho? Vou ajudar e aguçar o foco para que todos possam visualizar essa linha. Ética é um princípio e valor que rege a conduta humana. A ética eleva as ações justas e responsáveis. A ética serve como guia de comportamento para a obtenção de resultados favoráveis e satisfatórios e reconhecidos. Portanto, as consequências de tudo na vida dependem do comportamento que o player optar em ter. Na filosofia, Immanuel Kant, sendo um deontológico, cuja ética é baseada no dever, diria: mentir é sempre errado. Já John Stuart Mill, por outro lado, sendo um utilitarista, perguntaria: essa mentira trouxe mais bem do que mal? Enquanto o primeiro aborda a ação em si, o outro aborda a consequência da ação. Para Kant é errado, para Mill, a ação pode se justificar. E até hoje, na mesa de negociação, esses dois mundos filosóficos colidem. E no meio, estamos todos nós, dia após dia, negociando em todo lugar com players conhecidos e desconhecidos, decidindo se vai seguir a bússola da consciência ou o mapa da vantagem. E o player se pergunta: e agora, Edu? Calma, nem tudo está perdido. O nosso mestre Roger Fisher propôs um terceiro caminho, aquele que não tem contraindicação nem causa efeito colateral. Negociar com base em princípios. Foca-se nos interesses, não nas ameaças, sejam elas verdadeiras ou falsas.
Nesse caminho, Fisher nos indica que a honestidade é a tática mais forte. Se é possível ser transparente e eficaz na negociação, por que não ser? Há quem tenha conquistado acordos duradouros apostando na verdade. E nesse ponto, não é sobre revelar tudo, é sobre não enganar. E como evitar a armadilha da tentação de mentir na negociação. Aqui vão 3 dicas técnicas úteis. Reformule perguntas em vez de omitir respostas. Seja firme nos interesses, flexível nas formas. E quando sentir desonestidade do outro lado, não entre no jogo. Reposicione, confirme a informação repassada e, se for o caso, volte à primeira dica. Reformule a pergunta. Integridade é um poder silencioso e sem preço. A mentira tem um custo pessoal muito caro. Cansa, corrói, destrói mais do que constrói. Exige que o agente mantenha versões distintas. É cansativo, degenerativo, contraprodutivo. E quer saber do efeito colateral mais pernicioso neste processo? Quem mente passa a duvidar dos outros a todo momento. Vive temeroso em sua própria teia de mentiras. Essa pessoa perde as bases de onde entra a mentira e sai a verdade. A linha entre a verdade e a mentira não é tênue, ela inexiste. A mentira passa a ser regra e acabará isolando o indivíduo que nunca mais confiará em ninguém. E com o tempo, os processos de negociação da vida podem terminar em desajustes a todos os envolvidos. E assim se diz, um pode até ganhar no papel, porém irá perder no espelho. Mentir é fácil, rápido e às vezes pode ser eficaz. Mas a pergunta que fica no final do dia é: você quer ser visto como esperto ou como confiável? Negociar é mais do que conseguir um sim. Sim, é construir reputação, confiança, presença de lealdade. Então, antes de omitir, exagerar ou manipular, pensem. Vale a pena ganhar hoje e perder o respeito amanhã? Porque no fim, a negociação mais difícil que existe é aquela que a gente faz com a nossa própria consciência. A ideia que se busca deixar, grifado nesse episódio, é que a verdade lapida o caráter e a mentira destrói a reputação. Nessa corda bamba, a opção é manter o equilíbrio e não se deixar cair na tentação. A verdade sempre trará benefícios a todos envolvidos. Encontrem a fórmula juntos e todos ganharão. E por hoje é isso. Se esse episódio te ajudou a pensar, além de curtir, compartilha com quem precisa ouvir isso. E se você ainda não assinou o canal, se chegou até aqui, essa é a hora. A hora é agora. E não esqueça de ativar as notificações, porque aqui a gente segue aprendendo a negociar e a superar impasses com fundamento. Até a próxima e um grande abraço.